Sabe aquela sensação? A gente está no consultório e vem aquele toque geladinho do estetoscópio no peito. É um momento que todo mundo conhece, mas que esconde um processo de diagnóstico que é, olha, fascinante. Pois é, vamos mergulhar nisso. O que será que o médico está procurando com tanta atenção, hein? Que segredos esses sons que, para nós, parecem só respiração, realmente guardam? Porque, na verdade, é muito mais do que o simples som do ar entrando e saindo. Pensa nisso como se fosse uma linguagem, sabe? Cada barulhinho, cada sopro é uma pista que revela o que está acontecendo lá dentro dos pulmões. E para decifrar essa linguagem toda, a ferramenta principal, claro, é o estetoscópio. Mas olha, ele nem sempre foi desse jeito que a gente conhece hoje. A história toda começa lá em 1816. Um médico francês, René Laennec, precisava de um jeito melhor e menos invasivo de ouvir os sons do peito dos pacientes. E foi aí que ele criou a primeira versão dessa ferramenta que, nossa, revolucionou a medicina. E a evolução é bem legal de ver. Dá uma olhada, começou com uns modelos que eram basicamente funis de madeira e foi evoluindo até chegar nesse design clássico que a gente está acostumado. A forma mudou bastante, mas o objetivo, esse sempre foi o mesmo, amplificar os sons de dentro do corpo. Agora, avançando para os dias de hoje, a tecnologia deu um salto gigantesco. Compara só o modelo tradicional com o eletrônico. Os modelos mais novos não só amplificam o som de um jeito incrível, como também permitem controlar volume, filtrar ruídos, é outro nível de detalhe na análise. Mas ter a ferramenta certa é só metade do caminho. A técnica usada e o ambiente onde tudo acontece são, cruciais para uma boa ausculta. O mais importante de tudo é a clareza. E para isso o ambiente precisa ser bem silencioso, sem barulhos para atrapalhar, sabe? E outra coisa fundamental, o jeito que o paciente se posiciona. Isso faz toda a diferença para que os sons do pulmão sejam ouvidos do jeito certo. Geralmente, a posição que dá os melhores resultados é a chamada supina, que é quando o paciente deita de costas. Desse jeito, os pulmões conseguem se expandir de uma forma mais livre, o que facilita ouvir todas as áreas do tórax. Certo. Então, ambiente preparado, ferramenta na mão, agora vamos para o coração da história. O que afinal o médico está ouvindo? Primeiro, vamos estabelecer a base, o som de um pulmão saudável. É um som suave, quase como um sopro, que mostra que o ar está passando ali sem nenhum obstáculo. Tecnicamente, é chamado de murmúrio pulmonar. É o som da normalidade. E é no contraste que está o pulo do gato para o diagnóstico. De um lado, nos sons normais, a gente tem um som limpo, que indica um fluxo de ar saudável. Tudo certo. Agora, do outro lado, nos sons anormais, a história é bem diferente. Podem aparecer uns cliques, uns chiados, até roncos, e cada um deles é um sinal de alerta, uma pista de que, pode ter líquido, inflamação ou algum bloqueio por ali. Um dos sons anormais mais clássicos são os estertores. A melhor comparação é o som de amassar um pedaço de papel celofane perto do ouvido. Esses estalinhos acontecem quando as pequenas vias aéreas, que estavam fechadas por causa de líquido ou inflamação, se abrem de repente quando a pessoa inspira. Outro som bem importante são os roncos. O nome já diz tudo, né? São sons mais graves, que parecem mesmo um ronco, e geralmente indicam que o ar está passando com dificuldade por vias aéreas maiores, talvez por causa de secreção ou algum estreitamento ali. Então, cada um desses sons é como se fosse uma palavra na linguagem dos pulmões. Mas qual é a mensagem que eles estão tentando passar? A verdadeira habilidade está em traduzir esses sons, o que um estertor ou um ronco significa na prática, em termos de diagnóstico. Eles são pistas cruciais para várias doenças, coisas como pneumonia, que tem acúmulo de líquido, ou bronquite e asma, onde tem inflamação, e até mesmo problemas do coração que acabam afetando os pulmões, como a insuficiência cardíaca e o edema pulmonar. Então o ponto central é esse. Esses sons anormais funcionam como um mapa. Eles ajudam a localizar o problema, seja ele líquido, inflamação ou uma obstrução, em áreas bem específicas dos pulmões, como a gente pode ver aqui neste diagrama. Isso tudo nos leva a uma conclusão muito forte sobre essa prática médica que é tão básica e ao mesmo tempo tão complexa. No fim das contas, o simples ato de ouvir é uma ferramenta de diagnóstico com um poder imenso. E é por isso que ele continua sendo tão importante, mesmo com tanta tecnologia por aí. É um exame rápido, que não machuca, é barato e que pode revelar segredos sobre a nossa saúde muito antes de exames mais complexos. É a primeira linha de defesa.
E essa frase resume tudo perfeitamente. O estetoscópio não só aumenta o som, ele permite que a linguagem silenciosa do nosso corpo seja traduzida em informações que podem, literalmente, salvar vidas. E isso nos deixa com uma última reflexão. Em um mundo dominado por máquinas e exames super sofisticados, qual é o poder que ainda existe em atos tão simples como observar e escutar com atenção? Fica aí o pensamento. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.